Ok, é, olá, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer um breve estudo da estatística, algo bem resumido para vocês, alunos do sétimo ano. Então, a estatística, nós temos aqui uma definição rápida de estatística, né? Estatística é o ramo da matemática que estuda técnicas de obtenção, organização e análise de dados, ok? Então, você vai basicamente compreender algumas técnicas básicas a exemplo de cálculo, tá bom? A exemplo de cálculo. Então, vamos aqui, ó, cálculo estatístico que você vai aprender hoje, o que é moda, tá bom? O que é a mediana e o que é a média aritmética, ok? Basicamente, vamos aprender isso hoje, algo bem resumido. Então, o que é a moda? Como o nome próprio já diz, moda, né? No dia a dia você sabe que moda é aquilo que todo mundo usa, ou melhor, que a maioria das pessoas usam. Maioria. Então, ó, definição que temos aqui, ó. Moda é o valor de maior frequência em uma série de dados. O que mais se repete, o que mais aparece. Então, veja só aqui um exemplo, ó. Uma sapataria, durante um dia foram vendidos os seguintes números de sapatos. Olha, 34, 39, 36, 35, ok? Tá aqui essa sequência. Aí a perguntinha para você: qual o valor da moda desta amostra? Então, se você for observar, vê que o número que mais se repete aqui, ó, o 36 tem uma vez, duas vezes, três vezes, ok? Três vezes esse número aparece. Então, ele é o número, ok? Observando os números vendidos, notados aqui, ó, que o número 36 foi o que apresentou maior frequência, tá bom? Três pares, portanto, foram aqui mais vendidos. Então, a moda é igual a 36. Vamos usar essa letrinha, a letra maiúscula com um Ozinho aqui, subscrito, para indicar moda, ok? Então, basicamente, moda é isso, é o termo que mais aparece. Você olha para a sequência e vê o termo que mais aparece, tá bom? Agora, a mediana. A mediana, ela é uma medida central, ok? Mediana é uma medida central em uma determinada sequência de dados numéricos ordenados. Então, é importante que você observe esse ponto aqui, ó. A sequência de números, mas eles vão estar em ordem, tá bom? Olha só aqui o exemplo, ó. Na escola, o professor de educação física anotou a altura do grupo de alunos, considerando que os valores medidos foram, então tá aqui, ó, 1,54, 1,66, tá bom? Tá aqui essa sequência, os dados que o professor coletou. Então, a partir desses dados, a questão para você responder é a seguinte, ó: qual o valor da mediana das alturas? Então, primeiro você vai colocar ele em ordem, tá bom? Organizar em ordem. Então, nesse caso, colocaremos ele em ordem crescente, tá certo? Veja só como é que vai ficar. Olha aqui, ó, continuando, né? Colocamos em ordem crescente, tá aqui, certo? Aí você vai olhar aqui o termo central, bom? Termo central. Vendo, ó, como o conjunto é formado por 9 elementos, que é o número ímpar, então a mediana será o quinto elemento, tá bom? Que é o número do meio, ó, o número do meio, certo? Ok, então essa é a mediana, tá bom? Você organiza em ordem crescente e procura o termo do meio. Detalhe, ó, essa sequência tem número ímpar de elementos. E se ela tiver um número par de elementos? Aqui nós temos outro exemplo para você entender um pouco sobre essa situação aqui, ó. Exemplo com número par de elementos, tá bom? Olha aqui o exemplo. Calcule o valor da mediana da seguinte amostra de dados. Então, você tem aqui, ó, os dados 32, 27, 15, 44, 15 e 32. Como a questão pede a mediana, você vai fazer o quê? Colocar ele em ordem,
não é isso? Coloca ele em ordem. Então veja aqui, ó, colocamos em ordem 15, 15, 27, 32, 32, 44. Veja que aqui, ó, eu tenho quantos números? Eu tenho aqui 6 números, no caso 6 termos, ó. Aí você vai olhar quem vai ser o termo central. Vai ter 2 termos centrais aqui, ó, o 27 e o 32. Então, para você decidir quem vai ser a mediana dos dois, na verdade você vai somar os dois e dividir por 2, tá bom? São 2 elementos, você vai somar e dividir por 2, ok? Olha aqui, ó, que temos aqui escrito. Como essa amostra é formada por 6 elementos, que é um número par, a mediana será igual à média dos elementos centrais, ou seja, a média você vai pegar e vai somar os dois termos e dividir por 2. Veja que aqui, ó, nós temos uma mediana igual a 29,5. Aí você pode falar, professor, mas o senhor falou média aqui, média, o que é a média? Não sei. Já é só somar 2 elementos e dividir por 2? Logo à frente aqui nós vamos estudar agora a média, tá bom? Veja só o que é média. A média, mais precisamente, vamos usar aqui, estudar a média aritmética, ok? Tem outras médias, mas vamos estudar aqui a média aritmética. Então, o que é a média aritmética? É a medida de tendência central. Bom, vai ser um termo também central, sendo que agora essa média aritmética ela é calculada fazendo o somatório de todos os elementos, todos os números, e vai dividir pela quantidade desses números. Tá bom? Olha só um exemplo. Os jogadores de uma equipe de basquete apresentaram as seguintes idades: 28, 27, 29, 23 e 21 anos. Aí a questão, qual a média de idade? Então você vai pegar todos os elementos. Tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então você tem 5 elementos. Você vai somar todos os 5. Bom, ó, soma todos os 5 e vai dividir por 5. Tá bom? Tem 5 elementos, então divide por 5. Soma tudo e divide por 5. Divide por 5. Então, somou tudo, deu 118, dividido por 5. Então, a média aritmética é isso, ok? A média aritmética é assim que vai fazer. No caso do exemplo anterior, veja, a média aritmética nós só tínhamos que julgar 2 termos, os do meio, né? O central aqui, ó. Então, eu só julguei 2 termos, eu vou dividir por 2. Já aqui, ó, no cálculo da média mesmo que a gente está fazendo, eu tenho 5 elementos, então eu vou somar os 5 e vou dividir pelos 5. Tá bom? Então é isso. Eu vou colocar para vocês algumas atividades, tá bom? Atividade 02, ela vai ser postada lá no laboratório de matemática, tudo bom? Então, fique com Deus e caso vocês tenham alguma curiosidade, essas questões, atividades, exemplos, eu peguei aí no site Toda a Matemática, tá bom? Foi a fonte aí desse material de hoje, ok? Então, uma boa sorte e até breve.